Saudações, caros ouvintes. Sejam muito bem-vindos ao oitavo episódio do StatCast, dedicado à estatística, ciência de dados e inteligência artificial. Meu nome é Richard. Meu nome é Patrícia. Meu nome é Fábio. O tema do nosso episódio de hoje é Da Academia à Prática, Ciência de Dados e Inteligência Artificial aplicada no mundo real. Um campo em que une pesquisa, estatística e tecnologia para gerar impacto concreto na sociedade. Episódio de hoje, temos a honra de receber um convidado com uma trajetória verdadeiramente multidisciplinar. Ele é escritor e professor associado da Universidade Estadual da Paraíba, formado em ciência da computação, possui mestrado em informática e doutorado em recursos naturais, com ênfase em modelos de otimização. Sua atuação profissional e acadêmica abrange um conjunto impressionante de áreas: inteligência artificial, redes neurais, deep learning, data science, big data, bancos de dados relacionais e não relacionais, entre outros. É alguém que transita entre pesquisa, prática e escrita, sempre buscando transformar a tecnologia em conhecimento e impacto real. Professor Vladimir, seja muito bem-vindo ao podcast. É um prazer enorme tê-lo aqui. Antes Eu, de tudo, muito obrigado por aceitar o convite. eu agradeço muito pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês e fico muito feliz em participar desse podcast e esclarecer aí as dúvidas. Boa noite, professor Vladimir. Para Boa noite. começarmos, boa noite. Para começarmos, você poderia contar como começou sua jornada na ciência da computação e como esse caminho evoluiu até seu doutorado e o trabalho atual em ciência de dados e inteligência artificial? Bom, na ciência da computação é um pouco antigo, né? Eu tinha aproximadamente 15, 16 anos quando começaram a chegar os computadores pessoais aqui. E aí eu fiz um curso na escola e fui gostando, né? E fiz vestibular para computação, fiz a minha graduação. Durante a minha graduação, eu fui aluno de iniciação científica, uma coisa que é muito importante, né? Me estimulou a pesquisar, né? A procurar a ciência. E aí, num desses projetos, eu trabalhei com o tataravô do algoritmo XGBoost. Eu implementei o ID3, que é um algoritmo de árvore de decisão, e ele tinha acabado de ser lançado, tá, eu acho, nos Estados Unidos. E aí tinha vários professores que trabalhavam com inteligência artificial no meados, final da década de 80, e eu participei lá de um grupo e me estimulou, porque ele gerava regras a partir de alguma base de conhecimento. E durante o curso de computação, como TCC, eu me aliei a uma médica, e aí, como eu tinha feito o ID3, geramos regras, perfis, e aí criamos um sistema de apoio ao diagnóstico ginecológico. Foi um grupo de alunos, na verdade tinha mais de 10 alunos e tinha 2 professores orientando. Então, quando eu me formei, eu passei um ano no desenvolvimento, trabalhando com C, com Unix, que é o pai do Linux. Depois eu fiz meu mestrado, trabalhei em algumas empresas, depois eu fui fazer meu mestrado. Fiz meu mestrado, né, trabalhei com banco de dados, meu mestrado, geoprocessamento, e aí terminei mestrado, fui novamente para o mercado de trabalho. Então, trabalhei em empresas privadas, empresas públicas, empresas mistas, e quando eu já não estava mais assim, né, me conectando com o dia a dia da empresa, que para mim você termina desenvolver uma coisa, então vai desenvolver a outra que é bem parecido. Então eu disse não, eu vou voltar para a universidade. Foi quando eu já estava, né, entrei na UEPB, mas como gerente de redes, então eu fiz uma pós em redes. Todo o meu conhecimento, né, de Unix que eu tinha de C, eu aproveitei para trabalhar lá na gerência de redes por 6 anos, e durante aqueles anos, foi na final da década 90, 2000, eu comecei a ministrar aula lá, né, de linguagem de programação, e
Aos pouquinhos fui migrando para o departamento, quando teve concurso passei e fui fazer doutorado. O meu doutorado foi em cima de modelo de otimização, foi em recursos naturais, mas quem me orientou era um engenheiro elétrico e ele trabalhava com otimização, multi-objetivo, multi-critério. Então, eu, ele fez um modelo, né? E eu fiz outro modelo por cima do dele, que era para otimizar, né, água, consumo de água, otimizar, aumentar, né, a produtividade em agricultura orgânica. E o estudo de caso foi lá em Boqueirão. Então, eu estudei modelo de otimização, que era, na verdade, para selecionar as melhores culturas com o manejo orgânico, que é o manejo sem veneno, e eu fiz várias análises comparativas, né, da agricultura orgânica com a agricultura convencional, através de modelos de otimização, né, que a gente adaptou. E foi um trabalho muito interessante, porque envolveu um trabalho de campo, e eu gosto muito de sítio, então tive que ir várias vezes lá para fazer análise, de pegar solo, para fazer análise. E eu fui, né, terminei meu doutorado. Quando a gente termina que volta para a universidade, a gente sente um gap, uma diferença grande, e comecei a procurar coisa para fazer. Encontrei num hospital uma professora que trabalhava com câncer e estava querendo fazer banco de dados lá, e já tinha, até ela já tinha programado, né? E eu comecei a trabalhar com banco de dados com ela, só que meu interesse era fazer mineração de dados, que é uma das partes, né, da ciência de dados, e foi mais ou menos por volta de 2010. E aí, mais ou menos em 2012, 2013, criaram esse termo, né, Data Science, Big Data, e as coisas mudaram de nome e aumentaram de áreas, né? O cientista de dados, ele é, né, ciência de dados abrange matemática, estatística, né, computação, e o negócio vai trabalhar, né, o problema. Então, eu, né, desde 2010 eu estou nessa área, né? Na verdade, eu tinha trabalhado antes, só que aí eu fui trabalhando com machine learning de acordo com os problemas, né, que eu tinha. Então, comecei trabalhando com machine learning, com árvore de decisão, regressão linear múltipla, regressão logística, modelos, né, de gradiente, que é o XGBoost, muito bom, até chegar em redes neurais. Redes neurais eu tinha visto lá com um professor há muitos anos atrás, que, na verdade, rede neural, a base dela é de 1943, quando um médico e um matemático eles se juntaram para tentar entender como é que o cérebro aprende. Foi nos Estados Unidos isso. E, a partir disso, eles criaram, né, uma proposta de rede neural. Foi a primeira rede neural, mas veio a funcionar por volta dos anos 50, com um psicólogo que criou o perceptron, que seria uma camada da rede neural. E aí teve um boom naquela época, o termo inteligência artificial foi criado numa convenção que teve lá nos Estados Unidos, criada em 1956, criaram com interesse mais de o nome ser financiável, de projeto, ser mais comercial. E aí depois teve um inverno, né? A inteligência artificial passa por verões, ou seja, uma época de muito investimento, de muito estudo, e épocas de descrença, que ninguém financia projeto, ninguém se interessa. Então, teve esses altos e baixos, desde aquela época até mais ou menos 80 para 90, que aí começaram a internet começou a tomar uma importância maior, né, final, mais ou menos o ano 2000 aí, e aí começaram a digitalizar as coisas e começaram a ter um pouco de mudança de paradigma foi quando perceberam que eles precisavam de um processador mais rápido. Então,
por acaso, um pesquisador, né, falou para o Geoffrey Hinton, que é o pai, né, do Deep Learning, que é um canadense, ele é psicólogo também, disse, rapaz, tem uma plaquinha aqui que ela trabalha em paralelo, ela faz várias atividades, que era uma placa de quê? De jogo, né, de game. Então, eles começaram a programar, né, no C, direto, esses acessos, até que a NVIDIA, né, viu essa oportunidade e criou placas específicas para computadores. Inclusive, essas placas não têm a saída para você colocar o vídeo. É uma placa de vídeo, uma GPU. Então, hoje em dia, a gente tem cada vez mais o desenvolvimento das GPUs, né, as unidades de processamento gráfico, onde a gente, num computador, a gente tem até, vamos dizer, 32 núcleos, e uma GPU você chega a 5.000, 6.000 núcleos, então você consegue paralelizar, né, as operações e redes neurais, assim como outros algoritmos, você consegue partir, né? No caso das redes neurais, são os neurônios, os pesos, né? Em cada GPU, né, pega uma quantidade de pesos. Então, você trabalha em paralelo e aí você tem velocidade. Você junta Big Data, né, você tem, né, um monte de aplicação para fazer. O que motivou o senhor, seu aprofundamento na área como inteligência artificial, Big Data, Deep Learning e modelo de otimização? Houve algum ponto de virada nessa trajetória que o senhor teve? Houve sim. Em 2011, eu passei o ano todo num hospital, trabalhando, né, com a professora, fazendo banco de dados para poder, né, jogar os algoritmos, criar perfis de paciente, né, fazer triagem. Mas o trabalho não andou muito. A gente chegou a fazer banco de dados, chegou a fazer um pouco de mineração, e aí essa pessoa se envolveu com a parte de gestão e ficou muito ausente nos encontros, e aí eu disse, eu não quero mais depender de ninguém, né? Eu quero pesquisar e eu preciso de fazer a coisa sozinho, né? Pelo menos por enquanto, né? Sozinho assim, em termos de precisar de uma pessoa que me dê o problema de negócio, que seja da área de finanças, de educação. Eu disse, não. Eu já tinha escutado, né, o termo Big Data, e aí eu disse, eu vou estudar isso. Comecei a ler, comecei a ver que são dados, né, dos mais diversos tipos, o Big Data, né, foi um termo aí que colocaram, para dados de sensores, PDFs, docs, mídia social. Então, o primeiro trabalho eu fiz usando o Twitter, né? Eu fazia avaliação de sentimentos usando o Twitter, e eu achei bem legal aquilo ali. Eu nunca tinha trabalhado com Python, trabalhava muito com C, estava trabalhando um pouco com Java. E quando eu vi Python, né, eu olhei assim, eu não, a gente tem um certo, né, uma certa resistência de aprender uma nova linguagem de programação, mas se eu for contar do início da minha carreira para cá, eu acho que eu já programei umas 10 linguagens, por necessidade. Então, eu comecei a estudar Python. Python é simples, né? E tem uma parte um pouco chata. Os livros que eu tinha acesso, não tinha nenhum livro no Brasil, não era nem a questão de ser em português, era ter um livro mais acessível, de você ir na livraria aqui no Brasil e comprar. Então, eu tinha, né, que pegar e importar o livro, né? Ainda bem que naquela época o dólar era 1,50. Então, eu pude, né, importar esses livros que não tinha aqui em livraria nenhuma, né? Não estou falando em Campinas, estou falando no Brasil. E aí eu comecei a estudar, né, muito, né, data science, big data, e evoluir nos meus trabalhos, né, ah, até hoje, né? O senhor transita entre a área de pesquisa, docência e a aplicação na prática.
Qual foram os principais desafios que o senhor encontrou nesse caminho entre a academia e o mundo real na aplicação da computação? A academia e o mundo real, né? Primeiro, né, é que eu falei, os dados, né? Tanto no mundo real quanto na academia, a gente tem que observar e trabalhar para melhorar a qualidade dos dados e para obter esses dados. Tá? Por exemplo, quando eu fiz meu doutorado e o meu mestrado, né, e também o meu TCC, eu tive que ir a campo, né, no caso do TCC, eu fui falar com a médica, no mestrado e doutorado eu fui a campo mesmo, né, coletar os dados, né, que era parte de outros dados para tive que pegar planilhas, no caso do doutorado, planilhas de preços, né, de insumo. Né? Então, isso aí tomou, né, quer dizer, tomou, não, consumiu um certo tempo, que hoje, né, seria muito mais rápido com tudo, né, as informações disponibilizadas na internet. Só que tinha coisa que eu tinha que ir em campo mesmo, como, por exemplo, fazer análise de solo. Aí eu tinha que ir no campo, de todo jeito, porque é a partir do tipo de solo que você faz ou a adubação orgânica, no caso eu estava comparando as duas, ou a adubação, né, convencional, que leva NPK, que é nitrogênio, fósforo, tá? Potássio, etc. Você compra o que o pessoal chama o veneno, né? Então, a qualidade dos dados é que vai definir o teu sistema, né, a tua pesquisa. Então, você tem que ir atrás, né, desses dados na internet, tem muita coisa. O que é que estão fazendo já de um tempo para cá, de 5 anos? Eles estão fazendo consórcio. Eu peguei uma vez dados para trabalhar com imagens, que era um consórcio de 5 hospitais, um da Hungria, um da Polônia, um da República Tcheca, um da Itália e outro, eu acho que era da Austrália. Então, tinha cientistas de dados aí em todos esses hospitais, né? Tinha um time que alinhava, né, toda essa linguagem, né, entre eles para obter, né, essas informações que eram raio-x, né, uh, era de pulmão, também tinha outras partes do corpo, tinha pele também. Então, eles pegaram esses dados, né, cada um, né, fazia o diagnóstico e juntaram num dataset só, né, e de gigabytes aí, que deu para fazer uns trabalhos legais com ele. Então, de vez em quando, a gente vê isso, né, na internet, né, e é muito bom. Então, a gente tem que alinhar, né, as expectativas com a pessoa, né, que quer resolver o problema. No caso de uma empresa privada, você tem que conversar com alguém um nível acima de você, um gerente de negócio, no caso, muitas vezes, analista de negócio, muitas vezes era minha chefe, né, eu tinha que conversar com ela, e era complicado ela entender. Então, às vezes, eu tinha que fazer graficamente, eu tinha que imprimir alguma coisa, né, para ela ver e fixar aquela ideia e me dar um feedback e eu começar a programar, né? Então, a gente tem que traduzir, né, essa necessidade, né, em um problema técnico, né, em programação, em todo a modelagem, né, modelagem de banco de dados, depois programação. Atualmente, suas pesquisas envolvem IA, ciência de dados, modelos computacionais e infraestrutura de grande escala. Como esses elementos se conectam no seu trabalho e que tipos de problemas você busca resolver com essas abordagens, professor Vladimir? Então, como eu também tenho outra graduação, que eu fiz mais por curiosidade científica, né, eu transitei por hospitais como tecnólogo em radiologia, né, como estagiário e depois como voluntário. Então, eu fiquei muito, né, nos termos da área de saúde, né, epidemiologia, raio-x, ressonância magnética. Então, eu
atuo muito nessa área também. Só que aí, com o tempo, fui vendo outras demandas, como o meio ambiente, que o meu doutorado, né, em recursos hídricos ele propiciou isso, né? E a educação, né, como, por exemplo, fazer perfis de alunos do Enem. Né? Então, eu vi muitos dados do INEP, e comecei a trabalhar. Né? Então, são 3 áreas que eu trabalho muito: saúde, meio ambiente e educação. E aí, quando surge algum problema interessante para mim, né, que gosta de fazer ciência, então eu primeiro procuro se tem dados, né? Porque não adianta se eu tenho acessibilidade a dados. E eu gosto de trabalhar com dados públicos já para não ter problema, tá? Então, é isso. Fazer ciência e alguma coisa que seja desafiadora, né? É isso que eu estou, né? E meu laboratório, meus alunos, meus parceiros, a gente está engajado nisso aí. Na sua visão, qual é o papel da estatística na formação dos cientistas de dados de hoje, especialmente diante de avanços, né, dos modelos de Deep Learning e dos LLMs? Então, a estatística, né, tem a análise multivariada e tem outras, né, outras abordagens também. Na própria grade do curso tem redes neurais. Então, é um dos pilares da inteligência artificial. Né? Na verdade, se você quando estuda a fundo um modelo, né, que eu cheguei a ver o código, né, o código C, o código Python, então você vê que é operação com matrizes, né? Só que aí e também estatística, você vê algumas coisas, você tem que probabilidade, né, toda aquela área de inferência. Então, o estatístico, tá? Ele já sai, né, com assim um pé como cientista de dados, tá? Se durante o curso ele usar a linguagem Python para resolver os problemas, né, que aparecem, né, nas disciplinas, eu diria que ele já sai cientista de dados. Estudando um pouquinho de rede neural e deep learning, dependendo do professor, né, ele já pode ir para o mercado, entrar lá, fazer entrevista e não ter medo. Né? Eu também falo para meus alunos há muitos anos que procurem estudar inglês. Agora tem inglês grátis aí na internet, porque vocês têm que saber um pouco de inglês de falar, não precisa escrever, não. Porque cada vez mais, né, as empresas de fora estão vindo, né, contratar, né, em home office brasileiros. Então, aqui em Campinas, eu já conheci alguns alunos que trabalham em home office para o Canadá, para os Estados Unidos, né, para a Europa. Né? Eu faço projetos com pessoas de fora, não assim, não empresa, mas organizações de pesquisa. Ainda não trabalhei com empresa diretamente, né? Então, o curso de vocês já colocam vocês como cientista de dados, se vocês tiverem mais um adicional de deep learning, porque aí vocês vão poder trabalhar com visão computacional, né? Com programação de linguagem natural, que hoje é ChatGPT, mas também, né, o próprio Python, mas não é só código, tá? E essas técnicas. O cientista de dados e o analista de dados, né, que o pessoal chama analista de BI, e muitas vezes o pessoal chama analista de Power BI, que Power BI é o self-serve BI da Microsoft. Então, isso aí é importante, né? Mas você tem que escutar as pessoas, você tem que se comunicar com as pessoas para poder entender, né, aquela demanda de educação, de saúde, de meio ambiente, de finanças, tá? E atrás desses dados para ver se é possível, né, o problema, né, e tá sempre, né, olhando para as tendências tecnológicas. Poderia compartilhar um projeto recente de seu laboratório que explicasse bem como a análise de dados e inteligência artificial pode impactar na vida real da sociedade?
Claro, né? Por exemplo, na área de saúde, né, eu terminei recentemente um software, né, fiz até o deploy dele na internet, que você pega um raio-x, né, de pulmão e ele detecta ah, alguns tipos de. Na verdade, esse está detectando um tipo, né, de tuberculose, né? Detecta tuberculose. Tá? Eu também tenho, que eu fiz anos atrás, um que foi doença de pele. Né? A 95% das doenças aqui do Brasil, que estão concentradas em 12, tá? São as mais comuns no Brasil, que é país tropical. Eu fui para um dermatologista conversar com ele, porque eu tinha um banco de dados, né, de pele, eu tinha pego o público, e aí eu fui adicionando, eu peguei um aluno de saúde para me ajudar a fazer. Né? Eu tenho outro projeto muito interessante que eu trabalho desde 2003, 2014, 15, que é monitorar açude. Tá? São séries temporais, só que eu uso rede neural e deep learning para fazer previsão de catástrofe, que seria o quê? Seca, cheia. Né? Na Covid, né, eu fiz um projeto bem interessante que foi relacionado à máscara, né, para detectar se a pessoa estava ou não com máscara. Esse me deu um trabalho, né, grande. E também trabalho com a parte epidemiológica, com enfermeira lá de uma pessoa, uma doutora lá, na verdade são duas, né? Então ela me passa o feedback da doença, eu já tenho uma ideia também, né, pela minha formação na área de saúde, e aí a gente começa a pesquisar aquela epidemiologia, criar perfis, ou no caso, eu fiz um trabalho com uma aluna de mestrado que focou em pegar febre amarela, né, usando dados de Twitter em tempo real. Então, primeiro a gente passou uns 2 meses coletando o Twitter, né, para depois a gente fazer uma análise de sentimento para descobrir, né, o que é que o Twitter falava. Né? Então foi um trabalho mais antigo. Eu não usei nessa época não tinha ChatGPT, toda aquela facilidade, tinha outras abordagens, mas aí a gente usou a tecnologia e deu certo. Então, assim, eu gosto de trabalhar nisso. Isso tem uma repercussão, né? Às vezes a gente troca, né, código, a gente troca ideias, né, pela internet, algumas comunidades que eu participo a nível de mundo, né, a nível de língua portuguesa. Então, é muito interessante. E algumas entidades também, entidades públicas, né, elas estão mais abertas para conversar. As que estão mais abertas, a gente desenvolve algumas coisas. Agora que entendemos melhor sua trajetória, professor, suas áreas de pesquisa e como você integra diferentes abordagens no dia a dia acadêmico e aplicado, eu queria avançar para um tema que está no centro do seu trabalho: as tecnologias, ferramentas e infraestruturas que possibilitam tudo isso. Afinal, essa área de ciência de dados e IA evolui muito rápido. Fazer boas escolhas técnicas é parte fundamental de qualquer projeto de impacto. Você trabalha tanto com bancos de dados SQL quanto no SQL. Na sua visão, quais cenários, né, cada abordagem realmente se destaca, especialmente quando a gente fala de projeto de grande escala, alto desempenho ou pesquisas mais avançadas? Então, né, o SQL continua sendo usado. Eu acho difícil ter alguma coisa aqui, só se for usando o chat GPT, alguma tecnologia um pouco mais para frente. Então, o SQL é de 1970, né, a IBM que criou essa linguagem, tá? SQL. O pessoal usava outras linguagens também para se comunicar com o banco de dados. É como eu falei, no início da minha carreira profissional, eu trabalhei com Oracle, que era o melhor gerenciador, ainda é, né? Só que aí, com o tempo, eu fui vendo que tinha empresa que não tinha, não disponibilizava, mas tinha outros, né, softwares que eram gratuitos. Então, o MySQL, por exemplo, é gratuito, o Postgre é free, né? Open source, que é toda uma comunidade, aí tem software que você não paga, né? Python, você pega, puxa o Python, né? Faz o download, não tem problema nenhum. Então, o SQL
é para informação estruturada. Informação estruturada a gente vê são tabelas, né? Para a gente fazer consulta ali naquelas tabelas é muito bom. Agora, quando começou o Big Data, o SQL por si só, os bancos de dados relacionais, né, que usa SQL, eles não suportam, tá, em termos de desempenho, trabalhar com dados semi-estruturados ou não estruturados, tá? O que seria um dado semi-estruturado? Eu não trabalhei com Twitter. Cada tweet que eu recebo, tá? Tem vários campos, né? E subcampos. Então, isso em tempo real fica difícil de inserir num banco de dados e buscar rapidamente. Então, o que é que eles fizeram? Eles criaram uma abordagem no SQL, quer dizer, não somente usar o SQL, você usar, na verdade, é não relacional, ou seja, não é tabela, né? Então, eles usaram outros formatos, como orientado a documento, que é exatamente um documento, é um arquivo, só que esse arquivo tem campos e subcampos, e aí você pode ler, né? E gravar muitas vezes rápido. Então, tem sites que eles reportam performance, né? Dependendo da situação, ele é 10 a 50 vezes mais rápido em uma certa atividade. Então, esse é o orientado a documento. Também tem o orientado a coluna, né? Que toda vez que você vai fazer uma consulta SQL num banco relacional, você tem que baixar a linha inteira. Então, se eu quero somar, né? Eu quero somar as pessoas de Campina Grande que tem celular, sei lá, celular Nokia, por exemplo, ou Apple ou Android, qualquer celular Nokia. Então, você tem dois campos, né? Campina Grande e Nokia, né? Então, numa tabela, né, num banco de dados relacional, no MySQL, essa tabela pode ter, né, 100 mil registros, né? Se for a nível de Brasil, vai ter milhões de registros, tá? Então, fica mais demorado você fazer essa soma, porque você tem que baixar a linha inteira e só você vai pegar duas colunas. A abordagem orientada à coluna, que já é a segunda abordagem do banco de dados não relacional, ele só vai acessar as duas colunas. A coluna que tem o tipo de celular, que ele vai fazer o filtro, e a coluna que tem a cidade. Então, você vai fazer uma contagem ali que fica muito mais rápido. Então, a indexação é por coluna, né? Indexação é para você acelerar a consulta. Quando você tem um livro, todo livro tem um índice, que você quer ver quais os principais tópicos, e aí você vai, né, procurar um tópico que você se interessa. E em banco de dados, você também tem índice para acelerar, tanto no não relacional quanto no relacional. Então, conforme, né, a necessidade, eu uso um ou outro, né? Eu acredito que o Python, né, nessa área de ciência de dados, ele continua sendo dominante e está sempre em constante transformação. Como você enxerga essa evolução nos últimos anos? Então, Em relação a tantas bibliotecas e aplicações para IA, ciência de dados. a Python, né, foi criado final da década de 90. Eu só conhecia de nome, eu fui ser apresentado o Python em 2010, né? E aí, naquela época, né, um pouco antes disso, o pessoal, não, 2010, por aí, o pessoal queria, né, implementar, né, algoritmos, implementar soluções de primeiro de machine learning. Deep learning mais ou menos virou uma área em 2015, mas o pessoal já em 97 começava, né, a usar em C, né, acesso, né, às GPUs. Então eles
tem muito conceito essa área, tá? Então você vê aí o tanto de coisa que eu já falei, o tanto de tecnologia, né? Então você vê o tanto de horas que eu já estudei, né? Muito. Então, se a gente fosse colocar uma linguagem, né, mais rebuscada, com tipagem, como C é tipada, C você escreve muito, né? Java tem uma exigência de você entender a orientação a objeto, e Python é como escrever um texto em inglês, né? Print, imprima, né? For. Então, é simples a linguagem. Então, eles queriam uma linguagem simples e trabalhassem com conceitos mais complexos, como rede neural, né? Toda essa parte de análise estatística que o R faz, e o Python portou um monte de biblioteca, e hoje em dia a comunidade Python é uma das maiores que tem, né? Então, deixa eu falar aqui, eu tenho uns dados aqui em termos de número, tá? Então, por exemplo, tem um servidor, né, uma página, né, que é só para você resolver problema, né, em Python. Então, tem mais de 2 bilhões, né, de pergunta-resposta. Tá? Então, é uma linguagem, né, que tem muita gente trabalhando nela, porque ela é simples. Né? Então, é como eu digo, né, eu acho que foi Leonardo da Vinci que falou, se eu não me engano, que a simplicidade, né, é o estágio, é o grau mais alto da sofisticação. Tá? Então, Python é simples, né? É como se Python fosse a linguagem SQL da inteligência artificial. Antes, a inteligência artificial passou por outras linguagens, como o Lisp, Prolog e por aí vai. Mas hoje, né, eles optaram por usar o Python. Né? Eles foram amadurecendo o Python. Em 2010, já trabalhavam, né, com o machine learning tradicional, já tinham feito a biblioteca Scikit-learn, que trabalha com árvore de decisão, né, trabalha com redes neurais, não redes neurais profundas. E aí, depois, em 2015, 2016, a Google criou o TensorFlow, né, que trabalha com Deep Learning, e em 2016, Facebook criou o PyTorch, que são os dois frameworks em Python, né, que juntamente com Python, né, você programa em Python, o TensorFlow, né, Python com TensorFlow, Python com PyTorch, para o quê? Acessar a GPU. E você não precisa dar comando de GPU. Por quê? Porque ele já vai nas bibliotecas que estão em C, tá? Nativas, né, da GPU, que geralmente é NVIDIA. Tá? Então, essa conectividade, né, do Python com C, C++, né, via essa plataforma que a gente chama CUDA, né, que foi o nome que deram lá, não sei, eu nem lembro assim, o nome é em inglês, alguma coisa em inglês para acessar na GPU. Então, ganhou um desempenho muito bom, porque Python é uma linguagem de script, ou seja, ela não é compilada. Então, você até pode otimizar, mas aí você vai ter um trabalho a mais. Então, tudo que é mais complexo, tudo que é de acesso de GPU, você acessa a biblioteca, né? Você usa TensorFlow, que acessa ao CUDA. Então, começou a ganhar mais e mais. Né? Também tem a biblioteca NumPy, né, que é uma biblioteca de computação numérica, de álgebra linear, que você pode acelerar operações com matrizes. Então, a base, né, quando você estuda profundamente rede neural, você vai ver que ele está lá importando, né, o NumPy para multiplicar as matrizes. Dividir, somar, multiplicar uma multiplicação escalar. Tá? Então, o Python, na verdade, ele pega o melhor de dois mundos. Ele pega a produtividade, né, e a performance ele vai buscar
nas outras linguagens que já ficam prontas, né? Através de um API como o TensorFlow ou PyTorch, você acessa Deep Learning ou qualquer uma outra coisa, né? A gente tem Python para um bocado de coisa, só para estatística, né? Tem uma biblioteca que é Stats, tá? Stats. Tem outras bibliotecas também de estatística, e por aí vai. Então, o pessoal está cada vez mais usando Python, né, até para fazer interface. Só que as interfaces não são esse estado da arte, né, precisa de melhorar, mas pelo menos você pode fazer um produto, né, uma prova de conceito, que significa o quê? Você faz alguma coisa, né, digamos, você faz um sistema para você dá 4 variáveis lá e ele dá o diagnóstico. Por exemplo, se tem ou não tuberculose, você preenche um formuláriozinho que tem a idade, né, se está tossindo. Então, você quer mostrar isso. Então, para mostrar isso, né, tem bibliotecas em Python, como Streamlit, Gradle, tá, que só trabalha com interface. E aí, por trás, você usa Python, né? Na verdade, você usa Python no front-end, que o pessoal usa de front-end, o pessoal usa Java, o pessoal usa, né, Node, React, JavaScript, HTML, CSS. É um ecossistema de coisa para você mostrar a imagem. E Python fez uma biblioteca. E aí já começaram outras bibliotecas para mostrar. Então, fica muito fácil você trabalhar com Python, porque ele tem, eu não vou dizer que ele tem tudo, mas ele tem muita coisa boa. O senhor comentou sobre os frameworks, TensorFlow, PyTorch. O senhor tem algum critério para decidir qual o senhor vai usar num projeto? Ou algum método científico, pedagógico, algum guia que diga que vai ser aquele framework? É o seguinte, a escolha é bem técnica, tá? Se eu for fazer machine learning tradicional, que é trabalhar com dados textuais, que significa tabelas, né? Eu vou usar árvore de decisão, regressão linear múltipla, eu vou usar regressão logística. Se eu quiser trabalhar com reduzir ao número de atributos, eu vou usar PCA. Então, isso tudo tem no Scikit-Learn, que é de 2010. Tá? Então, se eu quiser fazer uma análise estatística mais elaborada, tudo bem que não chega ainda, né, ao nível do R, mas o Stat Models até agora resolveu, né, as demandas. E se eu for usar alguma coisa em visão computacional é você pega uma face, faz um detetor de face, né? Faz um detetor de doenças pulmonares em raio-x, é visão computacional. Ou então eu for trabalhar com processamento de linguagem natural, que seria um chat GPT da vida, uma análise de sentimentos, você pega texto, saber se esse texto é fake ou não é, tem discurso de ódio. Então, isso aí, né, você tem que ir para o TensorFlow ou o PyTorch. O TensorFlow, ele é mais resumido, né? Você tem menos poder. O PyTorch você tem que escrever um pouco mais de código, mas aí você tem mais controle, né? Você coloca mais coisas do PyTorch. Eu trabalhei muitos anos com o TensorFlow. Como o PyTorch surgiu depois, né? O TensorFlow é da Google, né? E virou open source. Pronto. O PyTorch é da Facebook, que foi 1 a 2 anos depois, eu acho que em 2018, 2019 ele ficou mais popular. Então, o pessoal de pesquisa usa muito o PyTorch. Então, eu estava vendo, né, que os modelos de linguagem, uma boa parte deles, o pessoal primeiro faz em PyTorch. Então, como eu trabalho com essas duas áreas, né, para a linguagem natural, eu uso o PyTorch. Para a visão computacional, aí vai depender, né? Muitas vezes os dados, né? Ou eu vou usar algum modelo, né? Que eu faço a transferência de aprendizado, tá? Que é uma técnica que eu já pego um modelo treinado,
que é de imagem, e coloco no meu modelo para classificar outra coisa. Isso se chama Transfer Learning e, né, o ChatGPT também faz isso, tá? Quando ele foi criado, certo? Então, eu uso o PyTorch, que o pessoal disponibiliza mais modelos lá. Mas todos os dois são ferramentas boas, né? E eu não diria, não, estude esse ou estude esse. Né? Antes eu usava só TensorFlow. Quando eu vi que chegava num site que tinha várias bases e tinha alguns modelos lá treinados e era só em PyTorch, eu digo, não, vou ter que estudar PyTorch também. E aí eu uso os dois, né? Quando o projeto cresce e os dados deixam de caber em uma máquina, entram tecnologias como Spark, Dask, com ambientes distribuídos. Como essas ferramentas aparecem no seu fluxo de trabalho? Elas fazem parte do dia a dia do laboratório? Então, já eu, né, quando eu saí comecei a pregar problemas de deep learning, não tinha mais condição de rodar nas máquinas do laboratório, tá? Eu tinha que ter muito dinheiro para, né, conseguir máquina com GPU, né, com muita memória, tem que ser 128 GB de memória RAM, tem que ser 80 GB de GPU, então a máquina de mais de 100 mil reais, né? Depois colocar em rede. Então, faz muito tempo que, na verdade, eu nunca usei. Eu usei GPU já de parceiros, tá? Que eu usava gratuitamente, e usei por um bom tempo aí uma GPU de 128, ou uma GPU de 24 GB e memória RAM tinha 128. E dois parceiros eu usava, né? Duas organizações. Só que aí depois eles começaram a limitar o acesso porque consome muita energia. Aumenta a conta de luz, eles não tinham colocado energia solar para diminuir essa conta. E aí eu já estava vendo esse problema, eu comecei a pesquisar, né? Onde é que eu ia rodar meus modelos. Então eu encontrei, né, uma plataforma, né, que é o Google Colab, também tem outras, e aí você roda nas nuvens. Quando, né, tem aplicações com dimensão muito grande, né, que eu só fiz isso a nível experimental, eu uso a Databricks, que a Databricks foi quem criou o Spark. Né? O Spark foi feito, né, em uma linguagem chamada Scala, né? Mas você pode usar Python, Java, C. Então, você usa Python, né, com Spark, para poder, o próprio Spark vai gerenciar as máquinas, né? Todas as memórias RAMs e GPUs, né? Se você tem um cluster são várias máquinas rodando o mesmo sistema operacional, né? E compartilhando recursos, memória, disco, processador, GPU. Então, você parte para o Spark, né? Que é o processamento paralelo, né? Lá na Databricks, que no início ele deixava para você usar gratuitamente por algumas horas, né? Hoje em dia só paga, né? E a Amazon também, você pode simplesmente, eu quero 20 máquinas, né? Trabalhando em paralelo. Então, ele já instala, já cria o sistema operacional, que já é toda a parte de infraestrutura é Linux. Então, já cria, já instala todos os pacotes, e aí você vai pagar ou por minuto ou por hora. Tá? Eu já fiz alguns testes, né, com alguns datasets maiores, né, lá tanto no Databricks como no AWS. Tenho algumas considerações da AWS, principalmente, porque ela não deixa claro que quando você usa um serviço, você tem que desligar não só o serviço, mas arquivo de log, arquivo de comentário. Então, ela começa a monetizar isso quando você desliga a máquina, fica lá um gerador de log, né? E quando você vai ver a conta no cartão de crédito, $1.500. Eu tive 4 problemas com a AWS, ou 5, e uma vez veio $1.600 para me pagar.
E aí, rapidamente, eu passei um e-mail, né? Aqui no Brasil não tem suporte, então eu passei um e-mail lá para os Estados Unidos. E o cara disse: olha, sua máquina de log está ligada, vá lá e desligue. Quer dizer, nem ele tinha acesso a isso. Aí eu falei, cara, professor universitário, estava fazendo testes e tal, e ele estornou, disse: não pague os $1.600. Quanto deu o seu cartão? Eu digo: não, deu, tirando isso, deu R$ 200. Então, pago só R$ 200. E aí, nas 4, 5 vezes que eu tive problema com a AWS, né, eu tive que, né, eu usei várias vezes, tá? Então eu tive que ir lá, né? Tive essa teve uma vez que eu tive que simplesmente cancelar meu cartão, né? Então tem que ter muito cuidado com esse serviço sem nuvem, né? Você pode montar um serviço Spark no seu laboratório, sim. Agora você tem que ter umas máquinas razoáveis, né? Teria que ter GPU em cada uma, né? Para você processar paralelamente esses dados. Eu já fiz teste com 3 máquinas, né? Mas isso aí não ia resolver o meu problema, porque eu tinha uma GPU e 2 máquinas que não tinham GPU, né? Ele faz alguma coisa? Faz, mas na hora de paralelizar, né, de fazer aquelas somas, tal, de rede neural, ele vai para a GPU, que é mais rápido, porque tem todo uma latência, né, uma demora para chegar na outra máquina, né? Nas outras máquinas que não tem GPU, vai ter CPU só. Então, se eu tivesse 3 máquinas com 3 GPUs, eu teria implantado um cluster, né? E teria feito mais testes, mas é muito caro uma máquina com GPU, né? Com GPU boa. Então, eu acabo usando na nuvem. Eu uso muito as GPUs da Google, né? Você usa. Quando eu faço uma parceria, que eu fiz parceria com Brasília lá, então eu passei 2 anos usando GPU lá e não pagava nada. Mas essas parcerias, né, universidade empresa, universidade, né, organização, toda parceria tem um tempo, né? Então, quando acaba a parceria, você tem que procurar outra, e nesse intervalo, né, você tem que usar alguma coisa. Eu uso o Colab, tá? Se eu precisar fazer algum modelo, né, no caso, usando o Spark, né, ou até o Hadoop, que o Hadoop é para armazenar, tá, o dado, para buscar o dado. Também o Hadoop faz a computação, no caso, ele não faz em memória, ele faz em disco. Então, você teria que usar lá o AWS, tá? Já o Databricks é para o Spark. Esse é um dos desafios, né? Justamente o custo computacional. Como você falou, quando a gente tem a parceria, é muito bom para o projeto. Exato. Eu posso Pode falar. até dar um ênfase no preço da GPU, que são muito caras mesmo. Eu tenho uma aqui que é razoavelmente de entrada e foi um absurdo. E, assim, teve também esse encarecimento de GPU, não foi só inteligência artificial. Antes desse boom, tá, do chat GPT, o pessoal minerava e ainda minera criptomoeda. Tá? Então, tem vários lugares do mundo que fazem essa mineração de criptomoeda, blockchain, essas coisas aí. E, por exemplo, pegaram um país vizinho à Rússia, um país bem frio, lá um data center enorme que estava consumindo, sei lá, 10% da energia do país. Tiveram que fechar o data center, né, com criptomoeda. Então, isso E, acontece. inclusive, é bom sempre prestar atenção no que você baixa, porque podem usar seu computador para minerar criptomoedas, não é isso, professor? Pode sim. Inclusive, lá no Amazon AWS, eu coloquei, né? Você pode criar uma máquina virtual lá, como eu estou com esse computador aqui conversando com vocês, só que essa máquina com GPU, uma máquina melhor. E aí eu coloquei um modelo para rodar. E tem modelo que passa 10 minutos, meia hora, 1 hora, 12 horas. Já peguei modelo que passa 12 horas. Então, saía, ia para academia, voltava, saía, dava aula, voltava. E aí, numa dessa, o cara conseguiu fazer um acesso numa brecha de segurança lá da Amazon. E a minha conta veio $500 a mais. Aí eu fui e falei para ele: eu nunca usei isso, não. Ele disse: isso aqui, né, ele não se responsabilizou, mas ele devolveu o dinheiro, tá?
porque eu apenas, né, especifiquei a máquina, que você especifica que tipo de máquina quer, o sistema operacional, tem vários tipos de Linux, né? E aí eu subi o programa em Python e rodei, né? Pronto. Só que existem falhas de segurança, e o cara pegou essa falha e usou a GPU, né, em paralelo com o meu uso, só que ele ficou mais tempo, foi que ele fez, que a conta subiu. Talvez ele tenha usado até recursos de disco, que também é pago, tá? Mas aí o cara estornou. Então, vocês tenham muito cuidado com computação em nuvem, né? Que é o que todo mundo faz, né? A UFCG agora, né, vai diminuir muito a computação em nuvem, porque vem uma máquina com 1 tera, uma GPU de 1 tera de RAM. 1 tera de RAM você faz qualquer coisa. Professor, você citou aí o Streamlit e nós temos também outras opções, né? O Dash e o Power BI. Eu queria saber se você já trabalhou com essas três e qual você indicaria, pra, em qual cenário você utilizaria cada uma. Como eu falei, né, o Streamlit é uma interface em Python, né? Você faz o programa e essa interface vai apenas acessar as coisas e mostrar, né? Em vez de dar um print na tela, ele vai dar um print numa página web que você facilmente faz com o Streamlit e o Dash, tá? E tem outras opções também, né? Só que o Streamlit, digamos que é o mais usado, né? Porque ele é simples, ele é o mais simples. E tem o Gradle também, que é mais poderoso que o Streamlit. É um pouquinho mais chatinho, que ele tem umas coisinhas lá, mas, assim, apesar de ser um pouquinho mais chatinho, não é essas coisas de difícil para você aprender. O Power BI, isso aí, né, se você for fazer dashboard em programação, né, eu vou lá dashboard, você vai perder muito tempo. Você já tem um conceito de self-service BI. O que é isso? Você tem o seu projeto de banco de dados, né, lá no MySQL, né, e você tem sua tabela, ou você pega um não relacional e, né, escolhe o que você quer trabalhar, coloca no relacional, né, ou coloca no arquivo CSV, que são os atributos e os dados. E aí você sobe esse arquivo, né, pode ser Excel também, para o Power BI, que é da Microsoft, para o Tableau, né, ou para o Google Looker, né? Facilmente você vai arrastando, né, os atributos como idade, né, a altura, e fazendo gráficos, né, cidade, e fazendo gráfico, né, e tem todo tipo de gráfico lá, indicador de desempenho, né, e também tem interatividade. Mas eu quero programar, beleza. Então, usa o Streamlit, usa o Grade, usa o Dash. Mas se você pode mostrar esse resultado, né, usando um Self-Service BI como o Power BI, né, o Tableau e o Google Looker, que tem mapa lá, tudo, só é você colocar, né, o nome das cidades, ele já interpreta que é mapa. Então é muito mais rápido você trabalhar com Self-Service BI. Inclusive, é uma área que se chama analista de dados, que o estatístico já entra, né, direto, sem fazer mais nada. Pela base que ele tem, ele já está pronto, ele não precisa fazer curso de Deep Learning, né, não precisa estudar rede neural, porque ali você vai usar SQL, né? Você pode, do Power BI ou de qualquer um desses três, você pode acessar o banco de dados direto, né? Pegar os dados e, em tempo real, se esse dado muda, como você está acessando um site de venda, você está fazendo alguma, né, sumarização, né, em tempo real para o gestor, então ele pega em tempo real esses dados, sumariza, mostra lá, né, e fica oscilando, né? Ou se você está pegando um Twitter a cada, né, 5 minutos, então ele fica atualizando. Então, o Self-Service BI é bem mais, né, em conta, muito mais rápido que você fazer a programação.
Tem gente que gosta de fazer só a programação, então faça. Mas eles já estão prontos até para você fazer uma apresentação. Né? Quando você faz, né, as telas, né, cada tela você tem um número de gráficos que você coloca. Né? Geralmente se recomenda não colocar mais de 5, né? 5 indicadores, que pode ser gráfico, pode ser também um texto, né? Um número, né? Uma média, uma métrica. Então, depois você criou aí, sei lá, 10, né? Sobre, ou 5, vamos ser mais simplório, né? 5 telas com uma análise aí da saúde de Campina Grande, por exemplo. Então, você vai mostrar isso no gestor. Né? Então, você mostra os gráficos extremamente rápido, né? Já passando a página. Então, é muito mais rápido. Se for programar, né, é uma escolha. Eu opto por usar, né, principalmente o Google Looker, porque eu passo o link, às vezes o aluno está trabalhando comigo, eu passo o link, né, da minha página, peço para compartilhar e ele pode mexer lá. Né? E assim como o Deep Learning também, com meus alunos. Eu dou a permissão dele de gravar também. Se eu quiser, eu dou só a permissão de ler. Né? Então, esses softwares são muito bons para você compartilhar, né? Você fazer o trabalho colaborativo, que é exatamente, né, o sucesso aí do Linux, por exemplo, que muita gente, né, pegou o Unix, colocou o Unix para computador, né? E teve um cara em 1992 chamado Linus Torvald, um finlandês, que implementou, né, um código, né, do Unix para um computador. Né? Só ele fez uns ajustes, claro, e aí ele chamou Linux. Então, várias pessoas começaram a trabalhar naquele código, a melhorar. Né? Tem as pessoas que são mais assim de confiança para mexer no núcleo do Linux, que a gente chama no kernel. Então, eles habilitam algumas pessoas e também recebe feedback no mundo inteiro. Então, hoje em dia, a gente tem vários sabores de Linux, né? Interfaces diferentes, e pessoas trabalhando, né, naquilo ali. Né? E quando o código está pronto, disponibiliza gratuitamente, né? Open source. Outra coisa importante para um analista de dados, o estatístico, né? É o storytelling, que é aquela habilidade de você contar a história dos dados. Então, quando você está fazendo uma apresentação, ou se você programou, né, no Dash, no Streamlit, ou Power BI, Looker e Tableau, você vai contando a história daqueles dados, né, explicando, né, de uma maneira mais suave, chama storytelling isso, tá? Então, é interessante quem quer trabalhar com isso. Eu tive uma orientanda há muitos anos atrás que ela era de estatística, embora de uns anos para cá só pego aluno de estatística. Então, ela trabalha na justiça, acho que em João Pessoa, né, fazendo dashboard e storytelling com os gestores lá do tribunal, né? Eu não sei em que área específica, mas tem um monte de área lá na justiça, como controle de processo, né? Tem métricas de desempenho, né? Quantos processos o juiz despacha por dia, porque eles têm uma certa pressão, porque senão vai passar o ano todinho, né? E os processos vão empilhando. Segundo o meu advogado, né? Que é um senhor já, agora ele tem 90 anos, na verdade, agora eu estou com o sobrinho dele, ele disse que são 3.000 processos por dia que chega para cada juiz. Imagina aí, tem que ter um dashboard para mostrar, né, o gestor geral, né, da justiça quem está, né, trabalhando mais, trabalhando menos, principalmente porque o sistema da justiça está muito informatizado. Né? Professor, mudando agora um pouco de assunto, indo para o lado da IA, a gente vê um crescimento muito grande das inteligências artificiais. Quais as preocupações éticas que a gente tem que ter hoje em dia em relação a esse crescimento desenfreado?
Então, como eu já falei, né, e continuo falando quando o pessoal me chama para falar sobre IA, a inteligência artificial, que é código, né, matemática, estatística, ela não tem ética. Então, você que tem que colocar a ética nela, né? Porque senão, né, as preocupações, o dado vai ficar enviesado, né? Se você treina, por exemplo, eu já vi vários cases, vou falar de um. A polícia estava com um problema em certa cidade dos Estados Unidos e fizeram um sistema para identificar suspeitos, né? E aí começaram a ter problema, porque pegavam pessoas que não tinham nada a ver, que eram pessoas de bem, que não tinha, né, tipo, fizeram um perfil, né? Depois que a cidade, né, reclamou, tal, foram em cima, né, da parte que fez, né, essa coleta de informações, de fotos, tal, e o racismo nessa hora, né, ele apareceu, né, e começaram a treinar, né, com pegar perfis de pessoas de cor preta, de origem latina. Então, também pegaram pessoas de cor branca, só que o número de imagens era menor. Então, o dado dava uma probabilidade maior, né, porque estava desbalanceado esse conjunto, para pessoas de cor preta e latinos. Então, isso é um viés, isso é uma injustiça algorítmica, né? Então, isso é uma preocupação e o pessoal, né, tem tentado minimizar, né? Que antigamente era pelo humor do policial, né? O policial via uma pessoa, dependendo do humor dele, ele pegava ou não, mas muitas vezes ele já tinha aquele preconceito, né? De pegar alguma pessoa, né, algum meliante, alguma pessoa de cor preta, né, ou alguma pessoa que usasse uma roupa mais assim colorida, sei lá, já associava a uma pessoa, um usuário de droga, e por aí vai, né? A gente tinha esse viés, né, no cérebro da pessoa. Agora a gente tem, né, esses vieses, né? Tô falando só de um, tá? De racismo nos algoritmos, mas o pessoal tá trabalhando isso para isso não acontecer. Tá? Então, falta transparência, né? ah, nessa parte de ética, tá? Falta a parte de explicabilidade. Explicabilidade é extremamente complexo você dizer por que você chegou naquele resultado. Então, eu estou com um projeto exatamente disso para ver o que é que tem nos neurônios, né, que ele gera aquele resultado final lá, aquela classificação por exemplo, da doença pulmonar, tá? De um raio-x, tá? Se chama explicabilidade. Então, tem modelos que são caixa preta, como rede neural, né? A árvore de decisão já não é caixa preta, porque é um conjunto, ela gera um conjunto de regras. Então, aí você consegue entender por que ela decidiu, né? Por a pessoa ser diabético, né? Tem uma probabilidade de diabetes ou não, né? Se usar uma árvore de decisão. Mas se você usar uma rede neural, né, você não vai conseguir. E, na verdade, se você olhar para o cérebro humano, como é que você vai explicar como é que a gente aprende, né? Como, né? A gente não sabe. Né? A gente sabe, né, por estudos do cérebro, áreas, né? Essa área da visão, essa área da audição, né? Aí já tem gente que diz que neurônio morre e não se regenera, já tem outros que dizem que se regenera. Então, ainda tá. O cérebro é um tipo de órgão, né? Que ele consome 20% da energia do corpo, tá? Então, e ele é um otimizador. E as redes neurais se basearam nele, mas assim, foi uma abstração bem simplória, né, do cérebro. Né? Então, a gente não consegue explicabilidade, mas agora os estudos em cima de rede neural, tá? Tem outros algoritmos que a gente não consegue também, de a gente entender por que, né,
algumas camadas estão, né? Porque cada camada tem vários neurônios. Quais são os neurônios que ativa mais, que ativa menos? Eu tenho até um projeto recente que eu estou trabalhando com alunos sobre isso, tá? Então, também outra coisa, né? O uso irresponsável dos dados, né? Então você vai na internet, aonde você lá é bem específico. Você pode coletar dados dessa página, mas dessa subpágina você não pode. Então tem um arquivinho em todo portal que diz aonde você pode mexer, onde você não pode. E aí o pessoal começa a mexer nos dados, né, a usar aqueles dados que não foram disponibilizados para compartilhar. Mas sabe quem fez isso? O ChatGPT e o DeepSeek, né? Os grandes players dos chats, eles não avisaram que estavam coletando dados da internet, de sensor, de nada, simplesmente, né? Eles abriram um projeto, né? Começaram a mexer na internet e coletaram. Só que aí a gente começa a ter que apelar, né? E pressionar para colocar ética, né? Para ter governança de dados, né? Governança, e essa governança seja, né, contínua. O que é uma governança? É você garantir, né, que está funcionando tudo ali do sistema com responsabilidade, com transparência, né, explicabilidade e sem viés e sem injustiça. Tá? Então, isso é uma área, né, que tem a lei, né, a lei de proteção, né, dos dados, que a Europa já, né? A Europa já avançou, eu não sei dos Estados Unidos, essa parte não é bem minha, é mais para advogado. Então, aqui do Brasil, foi mais ou menos um copy-cole da Europa, né? A lei já chegou aqui, mas assim, precisa ter mais discussão, e essa governança contínua, né, tem que ser bem definida, né? Auditoria dos dados, né? Então, o pessoal puder, né, alguma instituição governamental poder auditar os dados para ver o que foi que eles fizeram, o que eles guardaram, né? E mecanismos para explicar, né, de explicabilidade. Por que você chegou nesse resultado? Né? Então, isso aí já faz anos que o pessoal está batendo, até que saiu a lei daqui do Brasil. E se você pode ver, agora você recebe mais e-mail, ou mais, né, informação, mais pedido de leia novamente, né, a nossa política de privacidade. Por quê? Porque agora está dando processo. Eu vou dizer só um caso dos Estados Unidos. Uma professora de Nova York. Ela, ela era uma excelente professora. Só que aí, essa escola do segundo grau, ela fazia uma análise anual dos professores. E, às vezes, essa análise ela colocava o professor para fora, contratava novos. E aí essa professora era muito correta e ela foi colocada para fora. Ela foi em cima, né? Porque eu fui colocada para fora, tal. Naquele tempo, né, as avaliações, eu não sei como é que vocês estão fazendo as avaliações, eram em papel, né? E a nota também. O que é que ela descobriu? Né? Que os professores colocavam as notas, né, a lápis. E perto do final do ano eles mudavam as notas para eles terem, digamos assim, um conceito melhor, tá? Essas notas eram notas que aluno dava para os professores e às vezes até nota de algumas provas, tá? Então ela descobriu isso depois de alguns meses né, de andar aí, de processo, de ter acesso às coisas. Então, isso aí, né, já foi um viés que aconteceu, que ela foi indenizada. Hoje em dia ela publicou um livro, cheguei a ler só um pouco desse livro, e
Hoje em dia ela dá palestra pelo mundo inteiro, né? Então isso aí alertou, né? Exatamente se eles fazem isso, né? Com um lápis grafite, né? Essa avaliação, eles davam lápis grafite para os alunos, depois apagavam, né? Não dava caneta e aumentava a nota deles, alguma coisa assim. Então você imagina a internet para fazer qualquer tipo de coisa, né? Qualquer tipo de trambique, qualquer tipo de tramóia, né? Ou então qualquer, digamos assim, vender, o que o pessoal faz extremamente ilegal, é vender, né, dados privados, né? Dados que têm o seu nome, seu CPF, quanto você ganha, né? Quanto você tem no banco. Então, de vez em quando vaza, né, um bolo, digamos, um lote de dados desse. Então, isso é muito perigoso para a gente, né? E as leis, né, os organismos públicos, né, os órgãos, eles têm que pegar em cima, porque muita gente já foi prejudicada. Né? Você vê essa professora que não foi nem na época computacional, né? Ela foi nessa malandragem aí dos outros professores. Mas hoje em dia a gente tem muito mais, né, formas de burlar, né, certas coisas, né? E a gente precisa de leis mais rígidas, né? E antes disso, a gente tem que definir, né, o que é que a gente, até onde a gente vai, né? O que é que a gente pode auditar, o que não pode auditar. Uma coisa que não pode auditar, mas tipo a pessoa tem que esporadicamente, né, comunicar, é uma empresa privada. Né? A empresa privada lá tem o seu balanço, tem toda a parte financeira, toda a parte segredo de industrial, mas o Estado, né, anualmente, ele tem que fazer uma declaração de imposto, né, do imposto de renda da empresa, do imposto, não uma declaração. Então, também devia ter uma auditoria, né, para essas empresas. Tá? Então, é uma coisa que ainda está muito. Tem muita resistência, né? Claro que ninguém vai abrir, né? Mas, se você está sendo auditado, né, pelo Estado, né, e o Estado lhe dá aquela garantia que ela precisa auditar para saber se tem alguma coisa, até um funcionário, né, que está fazendo alguma coisa ilegal, ela pode descobrir. Né? Olha, eu vou dar um exemplo. Uma vez, analistas, né, cientistas da computação do Banco Central descobriram fraudes, né, de transferência de dinheiro. Eles fizeram um algoritmo que verificava os centavos que essas pessoas transferiam. Tipo assim, eu vou transferir dessa pessoa aqui que eu hackeei, eu vou transferir R$ 2.512,43. Então, eles fizeram um algoritmo que olhava os centavos, olhava o padrão e detectava que isso não é uma transferência de uma pessoa para outra, e sim uma fraude. E aí pegaram, né? Aqui em Campinas eu teve um cara que pediu para fazer um programa na década nos anos 2000, 2005, 2006. Ele pediu para um cara de São Paulo fazer o programa, ele teve a ideia e eles estavam transferindo dinheiro de idosos para a conta de 10 laranjas. E a Polícia Federal tinha, né, uma inteligência lá, né, de auditoria, né, de banco, né, e aí descobriu e prendeu os meninos. Só que a lei do Brasil é tão frouxa que esse cara passou meses só preso, né, chegou na cadeia como um herói e foi para Recife depois. Né? Então é isso. Professor Vladimir, o que você sente que ainda falta para que a IA seja usada de maneira realmente responsável e transparente? Acabei de falar, auditoria. Né? O que é que eu vou auditar? Eu vou auditar a tabela de quê? Né? Como é que eu quero ver essa tabela? Vamos fechar aqui. Eu sou o órgão, né, fiscalizador de banco. Vou dar só um exemplo. Sou um órgão federal.
né? São órgãos sérios, né? Tem que ter pessoas sérias lá. Então, eu tenho que definir os padrões para essa auditoria. Quais são as tabelas? Quais são os campos que eu posso acessar? Daí eu posso acessar o salário. Ah, não, você não pode acessar o salário, mas você pode acessar idade, o seguro que ele fez, entendeu? Então, essas coisas têm que ser bem especificadas, né? Então, um mecanismo de explicabilidade, que eu já falei, e essa governança, né? Essa governança contínua, tá? Aí a gente vai melhorar. Olhando para frente, professor, quais as tendências que vão definir os próximos anos, na sua opinião? Eu gostaria de ter uma bola de cristal que eu iria enriquecer, né? Investir em tal tecnologia. Mas, assim, a gente está vendo, né? A gente está dentro de uma revolução industrial, eu acho que é a quarta revolução industrial. A primeira foi, né, primeira revolução foi a das máquinas a vapor, né? Depois veio carvão, depois máquina a vapor, depois eletricidade, depois eletrônica, né? Agora a gente está na revolução da informação e inteligência artificial. Então, o que é que acontece? As coisas estão mudando muito rápido, tá? Então, eu investiria em uma inteligência artificial multimodal, que é você trabalhar com texto, com fala, né, com imagens, tá? E os agentes autônomos, que agente de IA é você, esse agente, ele ajuda o médico a fazer uma consulta, a, digamos assim, a fazer perguntas para o paciente, ou ele ajuda o médico a ajudá-lo, né? Ele ajuda o médico a ajudá-lo a dar um diagnóstico ou mais de um diagnóstico. Então, a gente faz isso, né? Então, a automação de todo o pipeline de dados, todo o fluxo, desde a coleta, depois você tem que transformar o dado, você tem que tirar os nudos, você tem que clipar o dado, você tem que filtrar os tweets, no exemplo do Twitter, né? Até você colocar um modelo para treinar, depois colocar esse modelo numa página ou transformar num software, e depois você volta para o começo para retreinar, porque as coisas estão muito, né, muito rápidas, né? Modelos menores, que a gente chama ação de borda, ou seja, você conseguir acessar, né, certos serviços de IA, né, com dispositivos como relógio, né, dispositivos pequenos, tá? E a computação quântica, que ainda, né, ela não colocou o pé no chão, né? Por quê? Porque tem poucos computador quântico, tá? O computador quântico tem que ter uma refrigeração -20, -30, e ele trabalha com 3 estados. Só que ele trabalha com 3 estados, né? O computador trabalha com 2, né? 0 e 1. Então, o quântico tem mais um terceiro estado aí, mas, na verdade, ele dá uma probabilidade para cada estado, tá? E eu já trabalhei com computação quântica, né? Quando eu tinha acesso ao computador da IBM, né? Que foi quem começou, uma das empresas que começaram há, sei lá, quase 10 anos atrás. E ele consegue, você com Python, né? Usando o computador quântico, também tem algumas, digamos assim, alguns comandos, algumas bibliotecas para você acessar, né? Alguns algoritmos desses que foram transformados para usar a computação quântica. E aí eu vi que a precisão melhorava. Só que o problema todinho é trabalhar com esses estados, né? É conseguir deixar esse computador quântico a representar bem esses 3 estados, né? Então, eles estão com um problema mais de caso de infraestrutura. Mas possa ser que venha, né, a reacender, né, a computação quântica. Se o senhor tivesse que apostar em uma tecnologia, aí uma abordagem e transformar totalmente a área, qual seria agora? Então, né, nessa tendência, né, vamos dar um exemplo aqui.
Imagina aí um sistema que pega pega vários documentos, ele lê, né? Ele cria um código, né? Vamos dizer, cria um código Python, ele executa, né, experimentos, analisa resultados desses documentos, faz alguma melhoria por causa desses resultados, gera dashboard, né, para algum decisor olhar esses resultados e poder fazer uma supervisão, só que essa supervisão a gente chama supervisão mínima, né, dá um feedback e aí ele volta esse fluxo, né, de ler, de criar código, de executar experimento, né? Então, os agentes já fazem mais ou menos isso, mas ainda precisa mais um pouco, tá? Para ele integrar todo esse fluxo, tá? Então, seria, né, a multimodalidade total, né? Texto, imagem, áudio, vídeo, né? Código, sensores, né? Então, esses sistemas, eles vêm, né? Eles podem escutar, né? Falar e, entre aspas, né, pensar, tá? Pensar não seria pensar como a gente, mas fazer, né, digamos assim, fazer cálculos extremamente rápidos, comparações, tá? Então seria a multimodalidade, né? Os agentes, né, que eles atuam, eles executam tarefas complexas, tá? Então eles vai buscar dados, vai criar fluxo e toma alguma decisão, e, né, você poder integrar tudo isso, né, em sistemas empresariais, nos vários sistemas de financeiro, e à medida que o sistema for crescendo, né, esse sistema seja escalável. O que é isso? Você vai aumentando o número de dados, ele vai buscando mais dados novos e ele vai conseguindo, né, buscar mais máquinas. Como ele vai buscar? Ele vai buscar, ou se você tem uma infraestrutura muito grande, ou então se você tem acesso, né? Claro que esse acesso tem que ser contrato, tem que ser alguma coisa paga a um data center muito grande, ou então usar, né, o Amazon, né? O Databricks, eu já falei, né, exatamente para escalar, ou seja, para aumentar o poder, né, de processamento, de armazenamento, né, aumentar o número de GPUs. Então, resumindo, né, vai ser um sistema que trabalhe, né, com todo tipo de mídia, né, atue, né para resolver essas tarefas, né, e seja escalável, ou seja, ele possa crescer, né, com um mínimo de supervisão, né, e esse sistema seja integrado. Tá? Bom, isso segundo os futuristas, tá? Isso deve aí, em 3 anos, 4 anos, já ter algum sistema desse. Tá? Só que a gente tem ainda que supervisionar, né, e codificar. Né? Ainda não está do jeito que o pessoal está falando aí, que é uma inteligência artificial geral. A gente não vai ver isso. Talvez os netos, né, vejam os filhos ou netos, né? Quer dizer, vocês aqui são novos. Então, os filhos ou netos vejam alguma coisa de inteligência artificial geral, tá? Só que uma vez eu estava conversando com ele é cientista de dados e filósofo. Eu perguntei se um dia a máquina vai pensar como a gente pensa, né? A gente ter esse discernimento, né? A gente ter uma cognição. Ele disse que não. E o Miguel Nicoleles, que é um dos maiores cientistas do Brasil, né? Ele mora nos Estados Unidos, ele é neurocientista, ele já criou um dispositivo que coloca na cabeça e tem pernas, né? Você coloca também nas pernas para quem é paralítico, pelo comando da cabeça, ele consegue andar, né? Chama exoesqueleto. Então, ele diz que nós, seres humanos, somos seres analógicos. Então, a gente pode pensar, né? Pode ter livre-arbítrio, mas o computador é digital.
Então, são duas coisas totalmente diferentes. Eu concordo 51% com ele, tá? Ainda não subi mais, não, mas eu acho que a gente não vai conseguir isso. Tá? Que o computador raciocine como um ser humano. Mas tem uns 49% aí que fica, né? De vez em quando eu vou ler mais alguma coisa, descobrir mais outra coisa. Então é por aí. E para fechar, professor Vladimir, qual é o conselho mais sincero que daria para alguém que sonha em seguir a carreira como pesquisador? Vai ser pobre. Eh, Bom, é Isso não. fundamental gostar de estudar. A pessoa tem que ter prazer em estudar. Ah, vai ter um feriado, tem que estudar. Tudo bem, pode fazer outra coisa, pode jogar videogame, pode correr, fazer musculação, mas naquele dia também vai estudar, né? Ser curioso, né? Ah, por que acontece isso? Espera aí, hoje em dia a gente tem uma super, mega, giga biblioteca, que é o ChatGPT, o DeepSeek, o Manus, né? Que todos o DeepSeek e o Manus são chineses. Então, a gente pergunta e a gente pode, se a gente souber usar, né? Eu mesmo, quando eu comecei a usar o chat, né, de um tempo para cá, para estudar. Eu sempre estou fazendo curso, sempre estou lendo, então quando eu tenho uma dúvida que o livro não me esclarece, ou o professor que postou um conteúdo, eu pergunto no chat. E aí eu começo a interagir com o chat, se for código, que a maioria das vezes ele vai me gerar um código Python, eu vou rodar e vou solidificar o meu conhecimento. Então, ele tem que ser curioso, né? O pesquisador tem que ser curioso, tem que saber perguntar, né? Ou a um professor, ou aos colegas, ou aos pesquisadores, ou ao chat. Tem que saber perguntar. A gente avalia muito, né, os pesquisadores pelas perguntas, não é nem pelas respostas, tá? E procurar soluções das mais diversas, porque o mundo está cheio de coisa para você resolver. Né? E também tem um certo paradigma. Quando a gente chega num nível, né, a gente cria alguns problemas e a gente tem que criar novas soluções para novos problemas. Aí, né, quando você cria, já aparecem outros problemas e assim sai. Né? E no fundo, né, o homem é um ser, né, que cria ferramentas desde a idade da pedra, né, que ele criou, né, as ferramentas de caça. Né? Você vê os animais, eles não têm ferramenta, né? Então a gente tem algum plus a mais, né, algum plus, né, alguma coisa a mais que a gente precisa criar ferramenta para buscar o quê? Minimizar, né, o consumo de energia e ter mais, né, tempo livre ou ócio, né? Só que eu tô vendo que a minha gata aqui, que eu comecei a criar esse ano, essa gata, ela tem mais tempo livre do que eu, ela dorme mais do que eu. Né? Então, a gente tem que procurar essas soluções que sempre vai ter problema, tá? Ainda, né, eu estava, quando há uns 3 ou 4 anos atrás, apareceu, né, o Auto Machine Learning, ou seja, você pegava esse programinha que era pago, você colocava, né, o dataset e ele resolvia. Né? Pô, acabou o cientista de dados. Acabou não, tá lá, o Auto ninguém está usando. Uma parcela da população muito pequena está usando isso. Outra coisa é os no-codes, né? Tem várias plataformas no-code que você não precisa nem programar, você vai puxar, né? Você vai puxar, como é que se diz? Retângulos, né? Esse retângulo aqui é um retângulo de um for, isso aqui é de um if. É um negócio um pouco mais a nível, né? Alto nível.
mais simples que uma pessoa possa fazer. Mas isso também ainda não está resolvendo a programação. Eu vou dizer a vocês que eu estava com um problema e pedi para o chat GPT me ajudar a depurar um erro, né? Eu perdi 2 horas com ele, foi ontem. Aí eu tive que remover, né, esse Jupyter Notebook, que é uma interface, né, de Python, colocar o novo, né, o antigo, né, e pensar de novo, porque ele estava só piorando a minha solução. Na verdade, né, ele estava buscando, né, coisa parecida, que é uma probabilidade, né, qual a coisa mais provável que seja, né, e não estava acertando. Então, para resumir, gostar de estudar, ser curioso, saber perguntar e procurar opções. É isso aí. E eu gostaria de encerrar, né? Eu acho que já está no encerramento, dizendo uma frase que eu já falei, acho que no início ou no meio, né? Que a simplicidade, né? É a forma mais elevada, o grau mais elevado da sofisticação. Então, Python está dominando IA porque Python é simples, né? Interfaces simples são melhores de entender do que uma interface complexa. Quando você vai escolher um filme no Netflix, você entra nesse paradoxo da escolha, né? Porque você tem muita informação. E muita informação é pobreza de atenção. Então você acaba, né, passando ali uns 15 minutos, já aconteceu comigo várias vezes, e não gostando do filme, quando escolher, ou então indo dormir. Ok, pessoal? Mais alguma coisa? Não, encerramos aqui. Obrigado pela conversa que a gente teve, professor. Foi bem produtiva. E para quem quer acompanhar o trabalho do senhor, onde é que podem achar? Então, pode acessa meu site, tá? Valencar.com. Eu estou refazendo ele, mas ele tem os links aí para várias mídias sociais. Algumas eu ainda alimento, né? E o LinkedIn, que é uma coisa que todo mundo deveria ter, né? Todo profissional, tá lá, tá por lá, tá? Professor, Então, agradecemos pela sua presença. Queria agradecer também aos meus colegas, Richard e Fábio, e também ao pessoal que ouviu até aqui, até o final do episódio. eu tenho que agradecer também, né? Parabenizo por esse podcast, né? O Statcast. E foi um prazer, né, dar a minha contribuição aí, né, que vocês continuem procurando, né, especialistas aí. Muito Obrigado bom. aí. Boa Muito noite. obrigado, professor Vladimir. E assim nós encerramos mais um episódio do StatCast. Acompanhe nossos próximos episódios no Spotify e nas redes sociais. Até a próxima, pessoal.